11 horas em ponto pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição com uma notícia que vai pesar no seu bolso. Os remédios estão mais caros nas farmácias e quem precisar de alguma medicação vai encontrar os preços até 4,5% mais altos. O consumidor deve começar a sentir o aumento no bolso em breve. O percentual de 4,5% foi definido pelo Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com um cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março de 2023 a fevereiro de 2024. O reajuste do preço máximo foi igual ao índice da inflação e deve atingir cerca de 13 mil produtos. O Ministério da Saúde destacou que o reajuste é o menor praticado desde 2020 e que o percentual não é um aumento automático nos preços, mas uma definição de teto permitido de reajuste. As indústrias farmacêuticas estão autorizadas a alterar os preços de seus produtos somente uma vez por ano, para compensar os aumentos do custo de produção acumulados nos 12 meses anteriores. As farmácias podem realizar os incrementos de uma só vez ou ao longo do ano, desde que não extrapole o limite estabelecido. Começa hoje o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai transmitir todo o julgamento ao vivo a partir das 2 horas da tarde. Ele será presencial com 3 sessões e uma decisão é esperada até o dia 8 de abril. As ações contra Moro foram apresentadas pelo PL e pela Federação Brasil Esperança, composta pelo PCdoB, PV e PT. Ele responde por abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A defesa do senador Moro nega todas as acusações. E nos destaques internacionais, venezuelanos de diversas partes do mundo questionam as dificuldades para conseguir um registro para votar nas eleições de 28 de julho, nas quais Nicolás Maduro disputa um novo mandato. Nesta semana, vários manifestantes em Buenos Aires simularam votar em uma urna eleitoral, assim como venezuelanos em outras partes do mundo, que denunciaram os obstáculos que precisam enfrentar para se registrar para as eleições de 28 de julho. O voto é a única ferramenta que nos resta para poder fazer a mudança que queremos na Venezuela. E não é por nada, mas hoje em dia Maduro tem menos de 20% de aprovação, mais de 80% de rejeição. Então, por isso, não querem se medir em eleições democráticas e livres. Eleitores e ativistas denunciam manobras para impedir o voto de mais de 5 milhões de pessoas no exterior. O registro eleitoral foi atualizado pela última vez em 2018 e tem apenas 107 mil venezuelanos no mundo aptos a votar. 40 mil estão inscritos nos Estados Unidos, onde não vão poder votar nestas eleições, porque desde 2019 os consulados não funcionam no país devido à ruptura de relações diplomáticas. Funcionários do corpo diplomático explicaram aos manifestantes que não receberam as máquinas para registrar as impressões digitais. O período de inscrição para os eleitores termina em 16 de abril. Na pior derrota eleitoral, o partido de Recep Tayyip Erdogan, há 20 anos no poder, perdeu nas eleições municipais em Istambul e não conseguiu retomar Ankara, na Turquia. A votação também consolidou a oposição acuada pela expansão de poderes de Erdogan, aprovadas por ele mesmo nos últimos anos como força política. Uma das explicações para a derrota de Erdogan é o aumento da inflação no país, aliado a uma insatisfação crescente de eleitores islâmicos. E de volta ao Brasil, já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória no país. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica para definir de maneira clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Só que nem tudo mudou. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não. Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente.
Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido, eu vou ter compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. Bacana, hein? É sempre bom ficar atento para não comer coisa errada. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1h da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana para você.